Olá pessoal, tudo bem? O avião onde estava o líder do grupo Wagner caiu na Rússia. Muitos dizem que foi abatido por sistema antiaéreo do próprio território russo. Ocorre que o Prigozhin ficou bastante conhecido no Brasil e no mundo, especialmente a partir do motim de Rostov. Nós tivemos no meio do ano uma tentativa de derrubada do governo Putin, na interpretação de muitos, que foi liderada por Prigozhin. E se de fato Prigozhin liderou uma tentativa de derrubada do Putin, a consequência é que ele teria um alvo nas costas e que certamente em algum momento Putin iria acertar esse alvo. E esta tem sido uma das interpretações para o destino que teve Prigozhin em seu avião que cai no dia de hoje. Vamos analisar no conteúdo de hoje justamente a queda desse avião e o que pode estar acontecendo na geopolítica da Rússia. Mas, antes de tudo, aqueles recados importantes, eu gostaria de pedir para que você deixasse o like, se inscrevesse no canal e também, se você gosta de geopolítica, não deixe de baixar o nosso e-book Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está aqui na descrição do nosso vídeo. E claro, compartilhe nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica e querem ficar mais inteligentes. Olá pessoal, então nós tivemos a queda do avião onde estava não um, mas dois líderes do grupo Wagner, conforme sabemos. Este grupo ganha uma projeção e notoriedade muito forte no Brasil, inclusive nos debates geopolíticos brasileiros a partir do motim de Rostov. À direita nós temos o líder do grupo Wagner, que é o Prigozhin, que teria liderado aquele motim contra o governo Putin no meio de 2023. E aqui à nossa direita nós temos o Utkin, outro líder também. Os dois são sócios fundadores importantes do grupo Wagner, que é esse grupo que atua em especial no leste da Europa, sobretudo na guerra da Rússia contra a Ucrânia. O grupo Wagner tem ficado conhecido também no mundo, especialmente por conta de suas atuações em território da África. O caso recente mais conhecido, famoso, envolve justamente o Níger, uma vez que se discute que a queda do governo do Níger e a ascensão de um governo militar que se aproxima de Putin se dá justamente por conta das ações e articulações militares por trás da derrubada do governo do Níger e, por sua vez, o apoio militar do grupo Wagner em territórios africanos para que os governos se aproximem eventualmente de Moscou, tudo bem? Então, o avião que cai na Rússia hoje é certamente um marco importante na geopolítica russa, porque traz ali a morte de dois importantes líderes do grupo que tem sido um braço direito das ações geopolíticas militares russas nos últimos anos. O grupo Wagner foi fundado lá no ano de 2014, justamente para atuar na Ucrânia contra nacionalistas ucranianos que estavam, por sua vez, perseguindo russos étnicos que vivem em território leste da Ucrânia. Pelo menos esta é a justificativa. O Prigozhin aqui nesta fotografia é justamente daquele contexto em que o grupo Wagner estava liderando a tentativa de derrubada do governo em território russo contra Putin no meio do ano, conforme nós comentamos, tudo bem? Este assunto é controverso, não é um assunto ainda muito bem esclarecido, mas existem algumas interpretações, e uma delas é que o Prigozhin estava justamente liderando uma ação militar em território russo contra Putin. E se realmente assim foi, e se de fato o Prigozhin estava liderando uma tentativa de derrubada de governo, especialmente uma tentativa de golpe contra Putin, certamente que Putin colocou nas costas do Prigozhin, naquele contexto, doravante, um alvo e teria acertado esse alvo hoje. Então, Prigozhin era um homem marcado para morrer. Esta é uma interpretação possível que estão fazendo, tudo bem? Mas voltando ao grupo Wagner, temos que o seu objetivo, conforme falávamos, era lutar na Ucrânia, especialmente contra nacionalistas que perseguiam russos naquele contexto da guerra da Rússia e Ucrânia após 2014, tudo bem? Em especial com o discurso de buscar desnazificar o nacionalismo ucraniano, por exemplo, tudo bem? Então esse seria um dos objetivos, tudo certo? Agora, o Prigozhin ganhou muita projeção por conta de criticar o Estado-Maior do Putin, tudo bem? O Prigozhin acabou entrando em rota de colisão com dois líderes importantes ligados ao Putin. É o caso do Shoigu e também do Gerasimov. O Shoigu, o Sergei Shoigu, é o ministro de defesa da Rússia, enquanto o Gerasimov é o chefe do Estado-Maior. Estes dois homens aqui estavam sendo fortemente criticados pelo
Prigozhin no contexto ali da guerra entre Rússia e Ucrânia. E aí, por causa dessa crítica que o Prigozhin estava fazendo ao Estado-Maior russo, ele vai tomar as ações que levaram à tentativa de derrubada do Putin em 2023, começando pela cidade de Rostov. Vamos entender aquele contexto. Naquele momento, em junho de 2023, houve a derrubada em Rostov, não é? Na sequência, o governo Putin vai pedir para que não haja uma adesão à fragmentação do povo russo e da causa russa, especialmente porque o país está em guerra. Tudo bem? O objetivo do grupo Wagner seria marchar em direção ao norte aqui, conforme vemos nesta seta, e chegar até Moscou e derrubar o governo de Vladimir Putin. Entretanto, no decurso das ações militares do grupo Wagner a partir de Rostov e avançando em direção ao norte, as ações militares foram cessadas. Houve inclusive o pedido de lideranças militares russas para que não aderissem a o que o Prigozhin estava promovendo em território russo. Tudo bem? Então, naquele contexto, agora em 2023, o Prigozhin aparentemente estava se opondo ao Putin e tinha como objetivo a derrubada do governo de Moscou. Porém, não se desenhou dessa maneira o final da história. Nós vamos ter que o acordo foi feito e Prigozhin cessa a atuação, não avança militarmente para Moscou. Nós temos que, depois disso, inclusive, Prigozhin foi para Belarus. O território da Bielorrússia é um dos mais importantes aliados de Moscou nessa guerra entre Rússia e Ucrânia, conforme nós sabemos, tudo bem? O discurso do Putin, após a pacificação e não ter visto o país fragmentado, as forças armadas aderindo à ação do grupo Wagner, foi um discurso contra traidores. E esse discurso contra traidores certamente envolveria, no caso aí o Prigozhin, caso ele tenha realmente tentado derrubar o governo de Moscou. Outros disseram que foi tudo uma armação para colocar o grupo Wagner em território da Bielorrússia para ter ações a partir da Bielorrússia em direção à Ucrânia, mas essa é outra interpretação também, o fato, na minha opinião, sempre tem sido de que a guerra é complexa, existem informações contraditórias, contra-informação, propaganda, e não dá, muitas vezes, exatamente para sabermos o que aconteceu e o que tem acontecido, tudo bom? Mas, de qualquer maneira, o que pareceu foi que houve o discurso do Putin contra traidores, o Putin fez um clamor à unificação do povo russo. Alguns disseram, inclusive, que haveria a queda do Putin, não é? E aí eu colocaria uma interrogação. O Putin cairia? Pareceu que não cairia e, de fato, não caiu. Na minha opinião, o Putin ficou, inclusive, até mais forte pós-momento de Rostov, que a gente coloca aqui. A interrogação, será que foi um motim? Na minha opinião, eu acho que não. Mas a interpretação que tem se feito mais assertivamente é essa, tudo bem? O que você acha que aconteceu ali naquele contexto? Quando derrubaram Rostov, estavam com o objetivo de fragmentar o território russo, as forças armadas e derrubarem o Putin, não é? Ou, de fato, foi uma estratégia para colocar o grupo Wagner mais próximo da Ucrânia pela região norte? E aí, o que aconteceu? Tudo bom? Na minha interpretação, o Putin saiu mais forte daquela situação. Mas um fato importante após o tal evento, nós temos que o Prigozhin ficou muito incerto com o seu futuro, não é? E se realmente havia um alvo em suas costas, esse alvo foi acertado hoje, conforme estamos aqui observando, tudo bom? O que aconteceu? O Prigozhin estava em território africano, voou para Moscou e de Moscou ele iria para São Petersburgo. Aqui nós temos o mundo no mapa e o trajeto do voo que sai aqui da região norte de Moscou, atravessaria toda essa localidade até chegar em São Petersburgo ao norte. No meio do caminho, o avião foi abatido conforme nós vimos. Por quê? Temos aqui a crítica que o Prigozhin fazia justamente à chamada doutrina Gerasimov. No caso, Gerasimov, conforme falamos, voltando ali, o chefe, do Estado-Maior russo, que atua em comum acordo com o Ministério da Defesa, o Sergei Shoigu russo. Ambos são muito próximos à cúpula de Putin, tudo bem? Até porque fazem parte do alto escalão do governo russo e são líderes, portanto, atuando de maneira oficial da Rússia, contra a Ucrânia no contexto da guerra que nós estamos, infelizmente, observando já há longos meses, tudo bom? Então, a doutrina Gerasimov tem tais características que colocar em pé de igualdade ações militares e ações não militares.
o que nós vamos ter é que, na perspectiva de Gerasimov, a guerra deve ser conquistada e ganhada não somente com táticas de guerra, de guerrilha e ações no terreno, que são ações, vamos dizer assim, do calor da batalha. Nós temos que ter também ações informacionais e ações diplomáticas, porque sem ações diplomáticas, na concepção do Prigozhin, do Gerasimov, um grupo militarmente mais forte atuaria e tiraria a gente de nossas conquistas. Então a gente tem que avançar militarmente e ter ações na sequência a isso que sejam culturais e tecnológicas, a fim de que a conquista se dê de uma maneira muito mais ampla e não apenas militar. No caso, o Prigozhin fazia crítica justamente a isso, porque na sua concepção a guerra tem que ser definida no campo de batalha e acabou. Então você tem que impor uma força militar, agir militarmente e derrubar o inimigo e, por fim, impor a sua vontade. Nas concepções aqui da doutrina Gerasimov, não, você tem que levar em consideração aspectos da informação, da contra-informação, da diplomacia, da tecnologia, aspectos culturais e assim por diante, né? Então é uma visão um tanto, vamos dizer, intelectualizada, sócio-militar, não é? E pela característica do Prigozhin, que tem justamente esse conhecimento do campo de batalha, de estar liderando tropas em solo, certamente a sua visão da guerra é outra. E o Putin permitia as críticas do Prigozhin em relação ao Gerasimov, justamente para o Putin poder observar o que se debatia e, claro, poder agir certamente em certas ações, justamente para tentar colocar uma ordem ali nos seus subordinados. Tudo bem? Então, houve um racha muito forte entre a tática de guerra do Estado russo e do grupo Wagner. E isto, de certa maneira, teria motivado lá o motim de Rostov e culminou hoje na queda do avião, sendo que, portanto, o que o Putin escolheu, aqui é uma interpretação minha, como doutrina de guerra, a doutrina Gerasimov, prevaleceu e o Prigozhin perdeu, caso realmente tenha sido isso que aconteceu no dia de hoje, com a queda do avião e, por fim, com a morte dos líderes do grupo Wagner. No mais é isso, espero que tenhamos compreendido. Deixa aqui na descrição do nosso vídeo um comentário sobre o que você achou disso e, claro, traga a sua interpretação para a gente discutir. E, obviamente, venha estudar com a gente, onde toda semana nós temos aulas ao vivo analisando os principais assuntos da geopolítica internacional. No mais é isso, compartilhe também o nosso conteúdo. Bons estudos e sempre digo respeito à geografia. Tchau, pessoal.